Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Eu sou o Pé de Anjo Marcelinho Carioca e hoje nós estamos iniciando. Hoje é número 1 nas costas, entendeu, Rogério Andrade? O Podpé. E a estreia do Podpé, já eu vou falar o convidado e agradecer o carinho de todos vocês no canal MC7, a rádio do Pé de Anjo que vos fala. E ninguém constrói nada sozinho na vida, né? Se você vence determinado segmento, é porque você tem pessoas que sempre te ajudaram, porque o individualista não chega em lugar nenhum. E a gente sempre vê isso. E eu vou sempre fazer de uma forma mais calma, mais tranquila, porque eu e o Tom Carlos, nós somos mais tranquilos, o Hélio Melito. Agora, o Azedinho Andrade é irritante muitas das vezes, mas é um cara inteligente, faz a pauta, nós temos que realmente respeitar. E para me ajudar a fazer o programa de hoje do canal MC7, o Podpé, hoje, aqui no Verão do Jogo, Rogério Andrade e Tom Carlos. Tudo bem com os senhores? Tudo bem, Rogério? Boa noite. Não pode falar ainda do convidado, mas é uma pessoa que eu gosto muito, tenho grande estima e vou torcer muito por ele. Show de bola. Tudo bem, Tom? Boa noite, Marcelinho. Boa noite, amigos. E para você que tá aí com a gente na MC7, ótima noite. Exatamente, o Tom Castro que vai ficar ligadinho no chat, as perguntas de todos os internautas, os assíduos do canal MC7, mas nós estamos recebendo visitas aqui também. Então, não é só o Maracanã que fica lotado não, não é só o Morumbi não é só a Neoquímica Arena não, gente. Aqui no canal MC7 o negócio explode, sacode tanto que eu pedi até para vir um pastor lá da Zona Sul, o pastor Silas, para poder colocar a mão no Rogério, porque o negócio, gente, vou falar uma coisa pra vocês. O negócio tava brabo, e aí eu e Tom orando e tudo, o negócio não tava funcionando, não. Aí levamos num monte, fomos lá e o negócio melhorou. Só que aí o Silas veio, e aí ele aquietou, ficou calminho, tranquilo, tudo beleza. E recebendo a visita também, já você se defende, né? Do nosso amigo e grande jornalista, Adelso Pimenta, um cara visionário, empreendedor, inteligentíssimo, tem me ajudado bastante. E eu vou apresentar os dois aqui. Você sabe o nome dos dois, Rogério? O Alexandre Aquino, aliás, foi ele quem marcou o nosso grande entrevistado de hoje. Tá, e o outro? O outro eu tô conhecendo agora. E o nome? Doutor Oliveira. Doutor Oliveira. Certo, doutor? Tem que apresentar você para poder realmente ficar atento de tudo. Mas, ó, chegou o momento, chegou a hora e nós somos democráticos, nós somos imparcial aqui no canal MC7. Temos vários conteúdos, programa de esporte diário das 18 às 19h15. Iniciando hoje o primeiro podcast, o Podpé, com ele, com o grande André Luiz de Oliveira. O André Negão, eu posso falar mesmo, que eu cheio de palhaçada que não pode falar que é negão e tudo, eu sou pretinho também, eu posso falar. Grande André Negão, que eu conheço há muitos anos, um cara extraordinário, um cara sensacional, com caráter ilibado, com coração gigante, candidato à presidência do maior do Brasil, do Esporte Clube Corinthians Paulista, que eu aprendi a amar demais. E aí, então, eu quero dar as boas-vindas a você, André. Seja muito bem-vindo no canal MC7 da rádio do Pé de Anjo, a rádio MC7. E o primeiro podcast, o Podpé, com você, André. Seja bem-vindo. Boa noite a todos aí. Porra, Marcelo, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite aqui e fazer parte desse primeiro Podpé. É isso? Podpé. Na rádio MC7, não é isso? Exatamente. Então, pô, pra mim é uma satisfação muito grande. Rogério, um grande abraço. É Tom, né? Tom, um grande abraço aqui. E para os nossos amigos que estão aí também, um grande abraço. Estamos aqui à disposição. Sempre para esclarecer as dúvidas dos torcedores, as dúvidas dos sócios do Corinthians. O nosso prazer é esse, né? Você ama o Corinthians de um lado e eu amo do outro lado. A gente sempre teve uma admiração muito grande pelo seu futebol, né, Marcelo? Pela época que você passou. Tudo que a gente passou junto, né? Verdade. Porque eu lembro desde o primeiro dia quando você chegou, o Henricão ao seu lado, o Henricão que foi te buscar. Foi Henrique Alves que foi te buscar. E eu me lembro no barzinho de esquina lá no início da Rua São Jorge. Isso. Eu me lembro até tomou um cafezinho e ele falou assim: menino, tá nervoso? Eu falei: não.
Você metia lá embaixo. Falou, então toma um cafezinho. Eu falei, não sou de tomar café não, me dá um refrigerante aí. E aí você fez toda essa história maravilhosa que você fez no Corinthians. E você está eternizado lá no Corinthians por causa disso. Parabéns. E Obrigado. um programa maravilhoso seu. E que você consiga chegar naquele lugar que você sempre quis. E vai chegar. Pode ter certeza que vai. Obrigado. E aí, Rogério Andrade? Então, é bom, né, a gente receber o André. Eu falo pro Marcelinho, talvez... Eu falei uma vez pro André na outra emissora que eu tenho muita simpatia pelo André, pela história de vida dele, pela forma como ele trata as pessoas, pela humildade e tudo. Então acho importante esse momento agora para quem tem dúvida de quem é o André Negão, agora tem a chance de descobrir através dos programas que você participa. E hoje, nós que estamos no canal MC7, graças a Deus crescendo, nesse horário a gente tem o programa Virando o Jogo. A gente hoje, excepcionalmente, não apresenta o Virando o Jogo para ter você aqui. E eu acho que é sempre legal, André, você começar falando um pouco da tua história, né? Até pessoal, porque todo mundo, muitas dúvidas, tem aqueles que querem sempre colocar algumas coisas para denigrirem sua imagem. Eu acho que a melhor chance agora é o próprio André falar, tá com o microfone na mão e pode contar um pouco da sua história de vida e como chegou no Corinthians. E antes até de você pontuar, André, eu queria... Falei muito? Não, que isso. É porque o cara vive me criticando. Não, então vamos nada. O detalhe é o seguinte, o André Luiz, o André Negão, cara, eu lembro dos primeiros títulos, e foram 10 títulos, os 10 títulos que eu conquistei. E vou falar uma coisa para vocês. Eu sou jornalista, diplomado e imparcial. Porque na outra semana vai vir o Augusto de Melo, cada um tem o seu espaço para poder falar o que quiser do Esporte Clube Corinthians Paulista. O André, eu tô falando dele diretamente, porque ele me viu chegar menino, com 20 anos de idade no Corinthians, e todos os títulos, quando ia levantar a taça, o André sempre do lado, e um lance até inusitado. Não sei se eu já falei isso para você. No ano de 1996... nós fomos disputar o torneio Ramon de Carranza, primeiro título internacional, né? O André Luiz estava nessa viagem e viu o sofrimento que eu passei para poder tomar 2 infiltrações em cada lado da região do pubis para poder disputar a final, e ganhamos essa final do Bet de 2-0. Aí o outro ano, e já na sequência, ali no campo a gente comemorando, o Todé estava junto com o Andrés. Nosso amigo Todé. O Todé junto com o Andrés e o André Negão. E aí ele falou assim, eu acho que vai ser difícil de segurar você. Eu falei, mas segurar como? Ele falou, porque depois desses 2 jogos que você fez, e principalmente a final, o que você apresentou em campo já está tendo proposta. E aí virou o ano, o Valência me levou. E aí eu estando em Valência ali um pouco, não assustado, mas menino, né, com 20 e poucos anos, foi me visitar na minha casa. O Jassa e o André Negão foram na minha casa me visitar e foi uma grata surpresa, então não tem como esquecer daquele momento, porque eu não tinha nenhum amigo brasileiro, não tinha nada lá ainda, não conhecia nada, e vocês ficaram acho que por 1 semana ou 10 dias na Espanha e foram filar a boia os 2, 3 dias lá em casa. Então eu queria te agradecer publicamente aqui, tá, André? Bom, quem agradece sou eu, o carinho que você sempre teve pela gente aí. Bom, eu vou começar aqui contando um pouquinho da minha história de vida, né? Porque eu acho que isso é muito importante, as pessoas precisam saber quem é o André, da onde que o André veio. Eu venho de família pobre, né? Eu sou filho único do casal, minha mãe era empregada doméstica, meu pai lavador de carro. E eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, engraxando sapato e fazendo carreto na feira. Isso foi uma coisa assim, uma vida sofrida. E a minha mãe, meu pai tinha mais 4 filhos, minha mãe que acabou cuidando desses 4 filhos, mas naquela época, né, a gente tinha uma série de dificuldades, e a minha mãe acabou brigando com meu pai, essas coisas todas. Mas a minha vida sempre foi vida difícil, mas sempre com a esperança de que um dia a gente fosse conquistar alguma coisa diferente, né? Porque eu fui morar, eu nasci e me criei na Vila Maria. Depois eu fui morar uma época no primeiro conjunto habitacional que existiu na Zona Leste.
que era na Vila Nova Curuçá, um conjunto do BNH. Olha, BNH. Eu acho que vocês não têm que. Eu acho que o Marcelo nunca viu nem falar de BNH. Já ouviu falar de BNH? Então, foi o primeiro conjunto habitacional, foi na Vila Nova Curuçá. A gente passou uma temporada lá e, infelizmente, depois meu pai acabou brigando com a minha mãe, essas coisas todas, né? E se separaram. Eu fiquei uns tempos fora de São Paulo, depois voltei novamente. E a vida é sempre de vida difícil, né? Mas a vida é difícil e a gente superou tudo isso. E hoje a gente está aqui para falar agora da parte que mais nos interessa, que é a parte que eu acho que é a parte vitoriosa da minha vida, que é o Corinthians. E primeiro, eu na Vila Maria, eu vinha de a pé pelo Parque Novo Mundo ali, atravessava, existia uma ponte de tambor. Quando você chegou no Corinthians, ainda tinha aquela ponte de tambor na Rua Tuiuti? Tinha, total. Então, eu atravessava a ponte de tambor ali na Rua Tuiuti e ia pular o muro para assistir treino do Corinthians. Então, você imagine a minha paixão por esse Corinthians, que é aquele tal negócio. Todo mundo me pergunta, como é que você virou corintiano? Eu falo assim, olha, o corintiano a gente não sabe. É uma coisa que vem de dentro da gente, vem de dentro da alma da gente. É uma coisa que empolga o teu coração, de você ver, de você acompanhar. E eu acho que é aquele tal negócio, né? Ele retrata bem a figura daquela pessoa simples e humilde. Então, isso foi a minha chegada no Corinthians. Aí chego no Corinthians pela primeira vez que eu pude entrar pela porta da frente em 1985. E de lá para cá, essa história que vocês estão vendo aí. Passei no departamento de futebol amador durante muito tempo. Fui uma vez diretor administrativo na primeira gestão do Andrés. Na segunda gestão do Andrés, eu fui diretor administrativo novamente. Eu fui vice-presidente na gestão do Roberto de Andrade. Aí depois, hoje, eu sou vice-presidente do Conselho e presidente do Conselho de Ética, apesar que agora eu me licenciei. E nesse tempo todo, Marcelo, eu fui me preparar como você foi se preparar. Você foi estudar, eu também fui fazer esse caminho. Que bom. Eu fui fazer gestão master de futebol na Federação Paulista de Futebol. Eu fiz curso de gestão tecnológica, de gestão de futebol e lazer, esporte e lazer, na Faculdade Drummond. Eu fiz vários cursos de palestras virado para o futebol, fóruns e palestras. E aí é um fato bem inusitado. De repente, eu me torno candidato a presidente do Corinthians. Depois de abrir mão por uma série de amigos da Renovação e Transparência, eu me torno candidato. Mas com a bagagem de todas essas coisas que eu te falei. Primeiro, estudar. E hoje eu estou fazendo, você vê, não parei ainda. Agora tive que pedir para mudar para AD. Por quê? Porque EAD, né? EAD, porque eu não estou conseguindo presencial por causa dessas entrevistas, por causa de uma série de compromissos que a gente está tendo à noite, eu não estou podendo fazer. Mas eu estou fazendo gestão financeira. Quer dizer, então a gente foi se preparar esse tempo todo para administrar o clube, que é um gigante, né? Para você administrar um gigante, você tem que estar preparado. Então, com tudo isso, eu me considero a pessoa mais capacitada para tomar conta do Corinthians nesse momento. Preparado? Preparado. Mas e muito bem preparado. Perfeito. Aí, André, olha só. Noticiam e falam, né, em toda a imprensa e as conversas nos bastidores e até com todos os atletas, enfim, é notório isso, a dívida do Corinthians, né? Aí, o que aconteceu para o Corinthians ter uma dívida próxima de R$1 bilhão? O que aconteceu durante todo esse tempo? Por quê? Eu faço até uma analogia, o Flamengo antes do Bandeira de Melo era uma coisa, tinha uma dívida ali ferrenha, porque os salários são altos, o custo é alto e não tem como se endividar, tendo em vista que tem isso no Atlético Mineiro. Uhum. Só que o Bandeira de Melo fez o business plan, o cronograma financeiro e o planejamento. Zerou as dívidas do Flamengo e hoje tudo que entra é receita pro rubro-negro. Você crê que o Corinthians
consegue sair dessa situação pela força do Corinthians, pela grandeza do Corinthians, e como explica que chegou tamanha essa dívida? Olha, Marcelo, essa dívida ela tem 3 etapas que a gente consegue explicar com maior facilidade. Primeiro, nós devíamos 665 milhões. Isso antes da pandemia. Depois veio a pandemia, a gente ficou sem nenhuma forma o caixa ficou a zero. Receita nenhuma. Receita nenhuma. Nós ficamos sem receita nenhuma. E você teve a Selic de 13,75 ao ano. Então, tudo isso acrescentou essa dívida e nós chegamos com essa dívida a 910 milhões. Desses 910 milhões, é bom que todo mundo saiba, lógico, 550 já está compactuado para 15 anos. E o restante, você tem hoje, a arrecadação do Corinthians hoje, ela vai girar em torno de 800 milhões. Se ela girando em torno de 800 milhões, você vê o que vai sobrar, você consegue automaticamente ir liquidando essa dívida aos poucos. Não é uma coisa... Fazer um cronograma físico-financeiro. Fazer um cronograma físico-financeiro. Nós já estamos em conversa com um grande empresário, que foi presidente de um banco, para que ele venha para nos ajudar a diminuir o custo dessa dívida. É uma dívida cara. Se você pegar uma dívida hoje de 13,75, que hoje abaixou, né? Baixou um pouquinho, 25. Então, é 13,50 ao ano. É uma coisa que você tem hoje você vai ter de juro quase 100 milhões. Juntando tudo, você tem 100 milhões de dívida. Então, é uma coisa que a gente está já discutindo para que a gente consiga diminuir o custo dessa dívida, que essa pessoa já vem para diminuir o custo dessa dívida e que a gente possa, de alguma forma, ir liquidando isso a partir do momento que a gente sentar na administração do clube. E aí eu vou passar agora, Rogério, porque depois eu sei que vocês vão entrar, então eu já vou até adiantar. Eu vou passar para a Arena. Porque a Arena também, a gente tem uma dívida. A dívida, quando a gente começou a negociar, a dívida era de 611 milhões. A dívida de 611 milhões, como a Caixa Econômica, existe uma burocracia da Caixa Econômica, essa dívida passou a 670 milhões. Desses 670 milhões, 400 já está amortizado, que é do Naming Rights. Então, todas as vezes que o dinheiro do Naming Rights não vem para o Corinthians, ele já vai direto para pagar a dívida. Então, essa é uma dívida e que a gente também consegue, de alguma forma, equalizar. O que acontece? Sobra 270, desses 270, a Arena arrecada no mínimo 100 milhões por ano. Tá, André, você apresentando esses números, que para quem está nos ouvindo, tranquiliza. Mas você não acha que essa dívida, que não é culpa sua, pode atrapalhar você por fazer parte da renovação e transparência nesse pleito de 2023? Olha, Rogério, a dívida, se você quer crescer, em qualquer empresa, quando você vai crescer uma empresa, você recorre ao banco para pedir dinheiro emprestado. Você vai pagar juros para o banco. Só que, infelizmente, a gente teve esse problema da Selic aumentar tanto nesse momento. E aí você acaba encarecendo o valor da sua dívida. Mas, você veja bem, quando a gente começou a construção da Arena, o nosso grande valor era 450 milhões. Aí, por abertura da Copa, por uma série de coisas, essa dívida foi aumentando. Por quê? Porque a gente tinha lá na época o overlay. O overlay era uma coisa que já tinha sido acertado com a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura não cumpriu com o overlay. O overlay acabou sobrando para o Corinthians. Só aí foi mais 100 milhões.
Porque o overlete nada mais é do que a abertura, a parte jornalística, todo aquele aparato que você tem na abertura da Copa. Então, o que aconteceu foi isso. Outra coisa que aconteceu, que as pessoas em nenhum momento é comentada, em nenhum lugar que a gente vai, que o Corinthians está há 8 anos, não, há 9 anos, sem receita de bilheteria, porque o dinheiro da bilheteria vai para pagar o estádio. Sim. Então, se você olhar no balancete de qualquer um outro clube, você vai ver, pô, hoje, se o Corinthians estivesse recebendo todos esses dinheiros de bilheteria, nosso valor hoje seria 600 e poucos milhões. Praticamente você estaria quase 0-0. Mas olha, eu quero tranquilizar aqui a torcida corintiana. Eles podem ter certeza que nós vamos fazer o maior esforço possível para que essa dívida, em 3 anos, a gente consiga diminuir ela ao máximo. Nós vamos estar atentos, por isso que nós estamos trazendo gente de mercado, gente que vai conseguir, de alguma forma, baratear essa dívida e a gente vai conseguir sanear tudo isso. Chegaram a consultar e, assim, é lógico que a gente tem que copiar quem é bom e quem realmente mostra o resultado. Chegaram a conversar ou ligar para o Bandeira de Melo para ter alguma consultoria, alguma coisa? Não, nesse momento ainda não. Até porque é o que eu estou falando. A gente está trazendo um empresário já de nome, né? Uma pessoa que está acostumado a negociar dívida para nos ajudar. Eu tenho certeza que essa pessoa que a gente está trazendo vai nos ajudar muito e isso que nós estamos tentando fazer aí, de diminuir a dívida, de pagar, tudo vai ser resolvido. Desculpa, Pé de Anjo. Tá. Você hoje, presidente do Corinthians, você montaria a arena ou continuaria jogando no Pacaembu? Não, eu vou falar uma coisa para você. Lá atrás, a gente realmente estava negociando o Pacaembu. Mas aí eu vou te falar uma história aqui que talvez você não saiba. No Pacaembu, a média de público era de 14 mil. Isso em todas as competições. A média nossa, se você pegar a média, era de 14 mil. Hoje, nós temos uma média... Primeiro que começou assim, todo mundo falava assim, vocês vão construir a arena lá naquele fim de mundo, aquilo lá nunca vai ter ninguém. Nunca vai ter ninguém. Bom, todo mundo se enganou. Lotado. Todos os jogos nossos, nós temos uma média de público de 40 mil torcedores. A zona mais populosa da cidade. Então, aí é o seguinte, você me pergunta numa época dessa, o que eu faria? Eu falei, eu faria arena, com certeza. André, com a grandeza do clube, do Coringão, há uma proposta para internacionalizar a marca do Corinthians? Olha, isso sempre teve, né? A gente já, desde lá de trás, a gente vem tentando fazer isso, né? E agora nós vamos intensificar. Você pode ter certeza que com a entrada do André na presidência, isso vai ser uma coisa de meta, né? Para a gente fazer o mais rápido possível. Perfeito. E eu já aproveitando aqui, porque já eu vou acionar o Tom para ver as perguntas do pessoal do chat e já eu tenho que também dar o recadinho, porque o recado é importante, senão a gente não paga as contas, né? E o futebol feminino do clube é uma gratificante realidade. É uma realidade. Há algumas propostas para aprimorar as medidas adotadas para a categoria? Marcelo, o futebol feminino, hoje, ele é referência do Corinthians e referência do Brasil. Pelo amor Show, de Deus. tá certo? Então, quando você tem alguma coisa como referência, você precisa fazer ajuste. Mas você não pode mexer no que está dando certo. Sem então, dúvida. tem sucesso hora que, total. Sucesso total. Se você vai querer mexer, de repente, tudo que você achar que você pode aprimorar, você pode, em vez de aprimorar, você atrapalhar. Então, vamos deixar tocando do jeito que está e vamos dizendo para a Cris ou para quem estiver lá, olha, o que você precisa, que a gente precisa melhorar. Então, dar suporte. Eu acho que esse é o ponto importante. É bem legal, e agora vai o azedo que ele fala. Pô, politicamente correto é muito legal falar do futebol feminino, falar da parte social. Pô, o que move o Corinthians é o futebol masculino. É o resultado do futebol masculino profissional. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Você teme, André,
o Corinthians ir para a segunda divisão e você, repito, eu não estou querendo aliviar o teu lado, é que você está chegando para a presidência agora caso ganhe. Você, de repente... Que o nosso time vai para a segunda, mano. Você pode, tá doido? você pode não ser o presidente porque o Corinthians não passa por um bom momento no futebol masculino. Isso te assusta? Você veja bem, nada me assusta. Eu, quando lancei a minha campanha para presidente do clube, o clube não tinha ganhado nenhuma partida. E quando algumas pessoas falavam assim, pô, André, mas você vai lançar candidatura agora? Eu falei, vou lançar candidatura agora, porque se eu quero ser presidente do Corinthians, eu não posso temer nada, muito pelo contrário. Eu tenho que saber que eu vou dirigir um gigante. Sim. E o gigante, o Corinthians, eu sempre falei isso, ele é uma rondana, né? Aquela ronda que se você parar na frente, ele passa por cima de você, passa por cima do outro, passa por cima de mim. E quem for passando na frente, ele vai passando por cima. Então, eu vejo que nesse momento, ainda é muito cedo ainda para a gente falar uma coisa dessa, mas eu não acredito nunca que vai acontecer isso. Nunca, nunca. Pela qualidade da equipe? Pela qualidade da equipe. Não tem condição de acontecer um negócio desse aí que você está falando. Tá, eu me empolgo, hein, Pé de Anjo. Você me corta, porque a rádio é tua. Eu tenho que dar um recadinho aqui. Se eu não der um recadinho... Antes do recadinho, só... O eleitor do Corinthians, ele tem a mesma cabeça do torcedor de arquibancada que você foi? Ou para ele importa mais a parte social, importa mais o clube social, tá legal? Porque o torcedor tá preocupado só com o futebol. Não, eu não vejo dessa forma. Porque é o seguinte, vou falar em dois momentos. Eu vou falar no momento que você fala como torcedor. O torcedor, ele é apaixonado, e o torcedor que é torcedor e também frequenta o clube, logicamente que ele quer ver o clube bem, mas ele quer o futebol em primeiro lugar, que o futebol seja vitorioso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que respeitar. E o sócio do clube também, ele quer ver bem a nossa área social ser assistida, mas ele também quer que o time seja vitorioso. Então, você pensa que a gente não é cobrado dentro do clube? Eu sou cobrado. Agora, eu tenho uma diferença de todo mundo, que eu sou um cara de clube, além do clube, mas é como o Marcelo falou, eu estive em todas as competições que o Corinthians teve, de 88 para cá, todas as vitórias, todos os campeonatos que o Corinthians teve, eu estive em todos eles. Então, eu sei o que é a valorização de você ganhar um campeonato, de como São Paulo, eu vou falar, São Paulo, a capital, fora o resto do Brasil, fica feliz, a produção aumenta, tudo. Então, o Corinthians é fundamental para que as coisas andem bem nesse país. Perfeito. Então, o Pé de Anjo vai dar um recadinho aqui da gigante, da sensacional, que isso, hein, Netão? Sabe de quem que eu tô falando? Anel Betel, gente. Anel Betel, a melhor distribuidora nacional de equipamentos de proteção individual do Brasil, gente. Com 20 anos de liderança, a equipe Anel Betel está prontíssima para atender suas necessidades em EPIs com transparência, qualidade e o preço justíssimo, seja para indústrias, construtoras, prestadores de serviço ou no agronegócio. A Anel Betel não é fraca não, gente. E através das suas 6 unidades estrategicamente posicionadas, ela cobre todo o território nacional e é imbatível nos prazos. Anel Betel, tudo em EPIs. Vem com a gente, porque a Anel Betel é sucesso, é diferente. Tom Cássio, como é que nós estamos aí no chat, meu irmão? A galera tá perguntando aqui, André, sobre por que os sócios, provavelmente os sócios torcedores, né, não votam na eleição do clube. E outra questão aqui é sobre quando começar o seu mandato, muitos contratos de alguns jogadores vão estar ou perto do fim ou se encerrando. E como é que você vai fazer essa possível reformulação no elenco do Corinthians? Bom, vamos começar primeiro. Tem o nome da pessoa aí, Tom? Mandou o Gabriel e outra pessoa. O chat tá bombando aqui. Wilson. Tá bom. Beleza. Vamos lá. O fiel torcedor, existe um... O Corinthians tem um estatuto. E pelo estatuto do clube, só pode votar quem é sócio do Corinthians. O que a gente está propondo para
a curto, médio e longo prazo aí. Não é o presidente do clube que decide quem vai votar, se o fiel torcedor pode votar. Isso tem que passar por uma comissão de mudança estatutária. Essa comissão tem que mandar para aprovação no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, depois de aprovado, primeiro passa pelo CORE, depois passa pelo Conselho Deliberativo. Depois do Conselho Deliberativo, é obrigatório passar pela Assembleia Geral. Então, isso não é uma decisão do presidente do clube. O presidente do clube, ele não tem interferência nenhuma nessa questão de voto do fiel torcedor. O que pode acontecer? Eu posso, como presidente do clube, até na hora de formar a comissão, dizer para eles, olha, nós precisamos discutir isso aqui o mais rápido possível. E isso eu tenho certeza que dá para ser feito. Agora, a decisão não é minha, é da comissão que vai propor a mudança estatutária. Então, eu acho que eu vou aqui pedir até para esses torcedores, para essas pessoas que são fiéis torcedor, para ter um pouquinho de calma, que isso vai acontecer. Eles vão votar. Eu não sei se daqui para a próxima eleição ou se a outra, mas eles vão votar. Agora, a segunda questão, que é a respeito do time de futebol. Você perguntou dos jogadores que estão vencendo o contrato. Foi só essa a pergunta? Exatamente. É porque o Corinthians tem aquela questão de ter alguns jogadores mais experientes, né, como Fábio Santos, Gil, Cássio e outros, que alguns devem estar no fim de contrato, deve ser o último ano de contrato. Não, fim de contrato eu acho que está o Fábio Santos, está o Juliano, está o Gil, está... Renato Augusto, André? Renato Augusto vence também agora no fim do ano. O Cássio não, o Cássio tá... O Cássio vai até o ano que vem e o Fagner vai até o ano que vem, final de 24. Eu acho que aí é uma decisão que não depende do presidente do clube. Depende da comissão técnica e depende do treinador que está lá. Então, a gente vai, a partir do momento que a gente ganhar as eleições... A gente senta com o treinador e aí a gente vai entender o que pensa o treinador e o que pensa a comissão técnica. Você deu o gancho, André. Hã? Você deu o gancho. Por quê? Tite, Mano Menezes ou Luxemburgo vai ser o técnico do André Negão? Em 2024. Mas eu nem tô sabendo que vocês estão querendo arrumar mais já treinador já. Você tá vendo como é que é? Você falou que vai consultar a comissão técnica. Qual é a comissão técnica? Mas o torcedor também pensa isso. Gente, nós estamos passando aí um processo agora aí de uma classificação hoje, inclusive. Sim. Eu acho que não é o momento não é o momento. Seria até deselegante com todo mundo que está lá. Eu, candidato, eu tenho um presidente que está lá, que vai até. E sempre a sua postura também. Com a ética, André, você está certíssimo, mas não tem como não perguntar. Não, sim. Quem eu acho sabe que... eu consigo um cortezinho. Mas então, é deselegante para um candidato a presidente do clube começar a falar de uma administração que está em andamento ainda, que tem mais 4 meses de administração, 4 ou 5 meses de administração ainda, e você, de alguma forma, querer entrar dentro da gestão. Eu acho que nós temos que esperar. A gente está trabalhando para ser vitorioso. Vocês podem ter certeza que a gente tem um planejamento na cabeça mais ou menos organizado já. A gente já estamos vislumbrando o que a gente quer fazer lá na frente. E vocês podem ter certeza que vai ter resultado positivo todo o nosso trabalho. Isso é importante, né, Pé de Anjo? Com certeza. Não precisa divulgar, nem deve, mas nós, como jornalistas, temos que perguntar. Mas Sim. É legal ter o planejamento, que é isso que você está falando. Com certeza. Não, e até o seu estilo, independente se é candidato a presidente ou não, a presidência ou não do Corinthians, o seu estilo nunca foi de ofender ninguém, de agredir ninguém e sempre na ética. Não estou aqui fazendo média, não. Se eu tiver que dar porrada ou falar, eu vou fazer e falar dentro de um profissionalismo. Eu estou falando porque eu te conheço há anos e nunca vi você ser antiético ou desrespeitoso com nenhuma outra pessoa. Eu já vi até o contrário. Eu já vi gente que você ajudou, que você estendeu a mão e hoje está sendo ingrato, como já vem ingrato há muito tempo. Que até comida você mandou para casa dele.
Até comida vocês mandaram pra casa dele, ajudaram com plano odontológico, enfim, com tudo. Todo mês não tinha grana, vocês ajudavam e você assim, quietinho na sua. Você nunca falou nada pra ninguém. Desculpa, você nunca falou nada pra ninguém, você sempre ficou quieto, mas eu sei disso. E muita gente sabe disso. E muita boleirada sabe disso, onde você acolheu, o que você fez com o próprio saudoso Gilmar Fubá. O Gilmar, né, uma situação difícil, precisando, você chegou e falou, ó, leva pro São Luís, com o Dr. Rui. Isso tudo eu sei. Então nós temos que falar se tem coisa errada e falar e enaltecer quando tem coisa certa. Então eu te conheço há anos e posso falar isso e vi isso e vivenciei isso. Uma certa vez cheguei pro saudoso Gilmar e falei assim, Gilmar, é caro no hospital. E tudo falou, não, ó, o Andrés, todo mundo me acolheu de uma forma maravilhosa. Eu venho aqui, não posso nem dar treino, nem nada, nem entrar no campo. Eu venho olhar um pouquinho, volto para casa, meu salário tá lá. Vocês, plano odontológico, plano médico, cuidando dos meus filhos, cuidando de todo mundo. Que isso é até legal, eu falando como ex-jogador, não tô nem falando como jornalista, porque eu vi um companheiro de trabalho, um amigo que eu amava demais, sendo socorrido e atendido por vocês. Aí eu venho na pergunta aqui, André. Passa pela sua cabeça ou pelo grupo, pela chapa Renovação e Transparência, fazer o Corinthians virar uma SAF ou não? Olha, Marcelo, eu tenho uma preocupação muito grande com essa história de SAF. Então vamos lá, eu vou enumerar algumas coisas para você ter uma dimensão do que eu penso. Corinthians hoje tem um clube social que tem 170 mil metros quadrados, fora as construções. Estou falando só das metragens. Você tem uma arena que hoje você não sabe o valor que ela custa. Tá certo? Ninguém consegue mensurar quanto vale. Você tem um CT de base que, com nossa primeira meta, quando a gente sentar na administração, é fazer o hotel. Tá na fase final já? Não, como é que tá? Não. Isso nós vamos fazer depois, vamos falar depois. Deixa eu terminar o negócio da SAF. Tá. Aí você tem um CT do profissional. Você tem uma torcida que é o maior patrimônio do Corinthians. Quanto vale isso? Eu tô te perguntando, quanto vale? Muita grana. Vale 10, 20 milhões, 30 milhões? Assim... Você imensurável e assim, não tem como você precificar isso. Não tem como precificar. Agora, quando você faz um trabalho de marketing bem feito, respeitando a grandeza do Corinthians, você consegue superar tudo. Porque o Corinthians, ele tem quase 40 milhões de torcedores. Então, aí eu te pergunto, com 40 milhões de torcedores, qual é o preço do Corinthians? Então o Corinthians não pode ser vendido. O time do povo nunca vai ser vendido. Perfeito. O time do povo nunca vai ter um dono. O time do povo... O negócio de SAF... Pelo menos na minha gestão, esquece. Não dá nem pra falar. Que bom. Não dá nem pra falar. Que bom. Porque é o preço que eu tô dizendo. Não tem preço. O time que tem a torcida igual tem o Corinthians, não tem preço. É, como dizia o Magri lá atrás, invendível. Ô André... você pensa em aumentar a capacidade da arena, como foi na Copa do Mundo, até para ter mais setores populares? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu tenho, porque eu tenho ouvido algumas pessoas insistir com essa história de aumentar a arena. Vamos lá. Primeiro vamos falar em custo, né? Hoje o Corinthians tem um custo fixo da arena, tá certo? A partir do momento que eu quiser aumentar a minha capacidade, eu vou dobrar o meu valor a minha despesa. Então vamos lá. Você sabe quanto custa hoje? Eu vou precificar assim, a preço que eu ainda não fui pesquisar no mercado, mas a preço de mercado. Para você construir 10 mil lugares, você vai gastar uma média de R$10 por cadeira. Então, você vai ter aí 100 milhões. Se você for fazer 20 mil lugares, você vai ter 200 milhões. Você gastar. Aí você vai dizer, olha, mas eu vou arrumar um parceiro. Bom, gente, se está todo mundo reclamando que eu estou devendo, como é que eu vou criar mais uma dívida? Perfeito. Como é que eu vou criar mais uma dívida? Certo. Eu, além de estar... Por quê? E outra... Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de problemas nesse meio do caminho. Primeiro, eu preciso falar com a Prefeitura de São Paulo.
eu preciso falar com o Estado. Porque quando você aumenta a capacidade, você aumenta o viário. Sim. Você vai ter problema. E não é só isso. Você precisa pedir as licenças. E aí você tem mais um problema. Quando você aumentar a capacidade, você tem que ter a contrapartida para a prefeitura. Então, essa dívida pode ir para 250, quase 300 milhões. É melhor, melhor acertar. Não, é melhor pagar tudo que tem que pagar. E depois... E ao longo do tempo você vai discutindo, porque você vai, se realmente vai ter necessidade, porque hoje a nossa capacidade é de 47.650. Hoje a nossa lotação está em 40 mil pessoas. Pés no chão. Eu acho que... Não, você... E outra, você tem que entender... Não é só você precisa apresentar esse projeto para a prefeitura, você precisa apresentar para o Estado. E aí, isso leva um longo tempo até a aprovação. Não é uma coisa que você vai estralar o dedo aqui, eu vou dizer, olha, eu vou construir agora na minha gestão. É impossível, bacana. É impossível. Isso é responsabilidade, eu achei bacana. O Pé de Anjo tem você um quer recado falar de importante. novo? Para de falar que eu vou falar da gigante. Dá um recado aí, Pé de Anjo. Sensacional Dente Braz, hein? Sabe por quê, gente? Na Dente Braz, você realiza todos os tratamentos odontológicos no mais alto padrão. Se liga só, desde facetas a implantes dentários. Tudo pra deixar seu sorriso lindo, mas muito lindo mesmo. Olha o sorriso do Pé de Anjo. Eita, Dente Braz danado, hein? Realizamos atendimentos personalizados para que nossos pacientes tenham o maior conforto. Venha até a unidade e faça a avaliação. Dente Braz, preparando seu melhor sorriso. Acesse o site agora. Vá lá, acesse aí, ó, dntbraz.com.br e saiba todas as informações. Vem com a gente, porque a Dente Braz é sucesso, é diferente. Olha só, eu vou fazer essa pergunta que eu quero fazer. Rogério não vai fazer porra nenhuma, nem o Tom. Eu tenho que fazer essa pergunta. Porque eu sei o que isso aqui representa, eu brinco e tudo, mas eu tô falando sério. Sério para caceta. Sério pra caralho, que eu tô falando, que eu fico até arrepiado. Tá? A pergunta é o seguinte. André. Porque, ó, eu olho pro André, o André parece com quem? Seu Adilson, seu pai. Quem era o seu Adilson? Seu pai. Hã? Tô falando sério. E olha, depois eu vou pedir o Rafa pra cortar no meio e colocar a foto do meu pai e colocar a sua foto. Deixa eu respirar pra perguntar isso aqui. Caso você ganhe, você pode se tornar o primeiro presidente negro do Corinthians. O que isso significa pra você? Olha, Marcelo, eu acho que não só significa para mim, não. Eu acho que significa o Brasil todo, né? Você, de repente, nesse momento que a gente está vivendo de uma construção onde você fala de racismo, onde você fala de agressão à mulher, você fala de uma série de coisas que vão ser discutidas pelo Corinthians lá na frente. André, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque as pessoas chegavam e falavam assim. Em Pastorcina, as pessoas falavam assim. Eu jogava no Madureira, clube de segunda divisão. As pessoas falavam assim, ô neguinho, da onde vem aí esse sonho aí que você quer vender? Esse pastel aí deve estar tudo mofado. Você nem lavou a mão. Eu choro. Não é raiva. Porque o meu pai foi um gari, um lixeiro com muito orgulho, negro, com muito orgulho, sou negro com muito orgulho, mas eu sei o que eu sofri na pele e nego fala que não tem até hoje. Tem muito. Tem muito. E aí, não, o racismo todas as palavras, sente palavras, na pele, só sente quem é preto. Quem não é preto não sente. Só falavam isso, servia de alento, de força para eu poder superar. E eu falei assim para meu pai. Falei, pai, eu vou mudar a história da família. Eu vou dar a casa com piscina que o senhor merece, o carro zero. Minha mãe vai viajar o Brasil inteiro. E eu vou vencer como cidadão. E graças a Deus eu venci. Mas eu sei o que eu escutei. 4 horas da manhã dentro do ônibus. Chegando na praia 7 horas da manhã. Às vezes, já com 18, 19, com a condiçãozinha melhorando, indo para um lugar com um carro melhor. E as pessoas falando que para quem eu iria entregar aquele carro quando eu estava chegando, se o dono do carro já estava ali esperando. Eu tenho até que rir porque o negócio é muito forte. Mas o que isso
representa para você, André? É o que eu estava falando, Marcelo. Representa não só para mim, né? Isso vai servir de orgulho e de referência para um monte de meninos da periferia de São Paulo, do Brasil, pessoas em vulnerabilidade. Então, é uma coisa que você não imagina, né? Porque você, normalmente, 90% das pessoas negras, ou preto, que nem eles falam hoje, porque para mim é tudo a mesma coisa, né? Como eu sempre falo, passou das 6 horas da noite. Então, aonde você encontra a maioria dessas pessoas? É na periferia, são nas favelas, são nos cortiços por aí, pela cidade de São Paulo, pelos cortiços que existem por aí afora. Então, são pessoas em alta vulnerabilidade, pessoas que passam necessidade todos os dias. E não é só de comida não, viu? Não é só de comida não, porque as pessoas pensam que você passar necessidade. Tem pessoas que não têm água filtrada para poder beber dentro de casa. Bebe água do açude. Então, mas você acha que isso pode... Não, pode... Não. Você acha que a questão do racismo e tudo pode prejudicar você em alguma coisa dentro do clube ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que a história de luta, a história de vitórias que eu consegui dentro do clube, todo o trabalho que eu fiz, as reformas dentro do clube, porque não tem um lugar, você sabe disso, não tem um lugar que você passa no Parque São Jorge que o cara fala assim, sabe quem fez isso aqui? Foi o André. E lá no clube, eu sou chamado carinhosamente de André Negão. Todo mundo faz questão de me chamar de André Negão. Por quê? Porque é um carinho que a gente conseguiu traçar nesses anos todos que a gente está lá. Né, André? A gente está falando do time do povo. O time do povo. Então, você ter o André Negão no time do povo é uma coisa que... O corintiano que está me ouvindo agora, ele tem que olhar e dizer assim, pô, deixa eu ir lá, deixa eu ver realmente o que esse cidadão fez pro Corinthians. Qual foi as obras que ele realizou no Corinthians. Se ele está preparado. Se ele está preparado. Eu nunca me meti no futebol. A pessoa fala, mas ele não entende de futebol. Você acha que eu não entendo de futebol? Eu entendo até mais do que as pessoas possam imaginar. E desde pequeno. Porque você pulava o muro para ver o treino. Isso. Né? Então... Bom, você tem uma ideia. Em 76, eu trabalhava na Praça Dom José Gaspar. Tinha um torneio que se chamava Torneio de Office Boys. Eu fui treinador do time que foi campeão. Então, a gente já vem no futebol desde da adolescência. E aí o que acontece? Você entende? Entende. Pô, eu vou lá, eu vou assistir o treino, eu vou dizer pra você, ó, aquilo ali é assim, 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 assim. Agora, eu não sou treinador. Eu tenho a minha opinião, mas a minha opinião pode não ser a opinião do treinador. Eu não vou me meter no time de futebol. Então, eu acho que hoje o presidente do clube, ele tem que se preocupar com as dívidas que a gente tem que acertar, de montar um bom time, porque a gente montando um bom time, a gente vai estar em primeiro lugar nas premiações, a gente vai ter premiações, a gente tem que mirar o seguinte, olha, o Corinthians precisa ser protagonista em todas as competições. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai mirar isso, porque isso vai ajudar a gente a quitar essas dívidas que a gente tem. E no decorrer desses anos que você tem de Corinthians, passando por vários cargos, com certeza você estava se preparando para chegar à presidência. Inclusive, eu ouvi falar que você tem cursos de gestão também. Acabei de falar aqui. Que isso, com certeza... É porque ele tá com... Não, se você deixar eu falar... Deixa eu ver o ouvido. Não, Vai. Que tudo dá gancho. Porque as pessoas questionam muito. Por isso que eu abri aqui da minha parte para o André contar a história dele. Para dar a chance da pessoa que não conhece o André saber de onde ele veio. Ele não caiu de paraquedas. Isso, pra você ver. Aleatoriamente. Eu fui fazer gestão master de futebol na Federação Paulista de Futebol. Eu fiz curso de gestão esportiva e lazer na Faculdade Drummond, curso tecnológico. Aí fui fazer gestão financeira. Além disso, eu fiz cursos e fóruns em toda a cidade de São Paulo. Então, fui funcionário da Secretaria Municipal de Esporte durante 7 anos. E cuidando de clube. Muita gente acha que eu fui ser diretor administrativo do clube, porque o Andrés falou assim, o André é meu amigo, eu vou pôr ele aqui. Não é nada disso. O Andrés veio saber que eu era administrador de um clube da prefeitura
Da onde ele me viu trabalhando, ele falou, pô, mas se você está tomando conta de um clube desse tamanho, que é o Tomás Mazzoni, lá em Vila Maria, que foi um jornalista, é só você olhar, você ver o tamanho do clube. Ele me trouxe do Tomás Mazzoni, que era um clube da Prefeitura de São Paulo, para ser diretor administrativo do Corinthians. E olha, eu saí de lá, no dia que eu saí da primeira vez como diretor administrativo do Corinthians, eu saí considerado um dos melhores administradores da história do clube. Você entendeu, Pé de Anjo? É por isso que eu acho legal ressaltar. Lógico. Entendeu? Porque a gente aqui não tá para defender o André Negão porque tem amizade com ele. Sim. É para ele mostrar. Eu não tô forçando uma situação. Eu tô querendo que ele mostre o currículo dele. E antes de você dar mais um recadinho, Pé de Não, Anjo... eu queria já perguntar. Se você deixar eu perguntar, eu pergunto. Senão, eu levanto aqui, vou tomar um café e volto para obedecer Vossa Excelência. Porque você é o presidente da comissão, só que eu sou o relator. E quem entender que o relator que manda, certo? Quem paga a conta? É o senhor. Então, você falando isso tudo, o Andrés será o seu homem forte no futebol? Pela experiência dele e por tudo que ele fez no Corinthians lá desde esse tempo todo? Olha, Marcelo, o Andrés é meu amigo, é meu irmão. É o cara que me deu a oportunidade de 2 vezes ser diretor de administrativo do clube, porque ele confiava no amigo. Então, eu vejo da seguinte forma, o Andrés é uma pessoa que ele é importantíssimo para o Corinthians. Agora, eu preciso conversar com ele para ver o que ele quer fazer, né? Porque ele tem outros objetivos na vida dele. E se ele puder nos ajudar, você pode ter certeza que ele vai ajudar naquele espaço que a gente tiver disponível para que ele possa nos ajudar. Como vai ajudar o Mário Gobi, como vai ajudar o Duílio, como vai ajudar o Roberto de Andrade. Então, o Mário Gobi, nós vamos chamar todos os ex-presidentes, todas aquelas pessoas com capacidade, que conhecem bem a estrutura do Corinthians para nos ajudar. E o Andrés está dentro deles. O Andrés, eu acho importante, porque poucas pessoas no futebol, eu acho que conhecem tão bem os bastidores do futebol, os meandros do futebol. E eu percebo uma coisa, agora falando bem praticamente do que acontece no Corinthians hoje. Eu vejo muitos times reclamando de arbitragem. Na minha opinião, o Corinthians é um dos que mais é prejudicado pela arbitragem. E a diretoria quieta. Notinha. Pô, quantos técnicos você vê fazendo estardalhaço? Quantos presidentes você vê fazendo um puta barulho? Aí criou-se, através do Milton Neves, aquela coisa do apito amigo. Agora, eu sou torcedor de arquibancada, eu nunca vi um time ser tão prejudicado pela arbitragem como o Corinthians. E é o contrário que ficou famoso. O Corinthians tem sempre ajuda de arbitragem. E isso eu tô falando agora como torcedor, deixando o jornalista radialista de lado. Eu fico puto com isso. Quando que alguém da direção do Corinthians vai mudar essa história? Porque nos últimos jogos o Corinthians está sendo prejudicado todos os jogos. E eu não vejo uma manifestação calorosa para que isso mude. A gente que está do lado de fora, que fica acompanhando o futebol do Corinthians no dia a dia, fica muito chateado com esse tipo de coisa, né? Porque a gente saber que o time está sendo prejudicado e a gente não consegue, de alguma forma, fazer uma manifestação, eu acho que é complicado. Mas você pode ter certeza que a gente eleito no primeiro dia, vamos tomar providência, vamos chamar todo mundo, vamos lá na coisa de arbitragem, vamos conversar, precisamos mudar tudo isso. Porque, André, a gente tá, agora baixou o torcedor aqui. E eu faço parte de uma imprensa... Você vai me chamar para dar um recadinho? Eu faço parte de uma imprensa anticorintiana. Porque o Corinthians... O tamanho dele é tão grande que incomoda até os jornalistas que se dizem isentos e imparciais e não são. Com certeza. Entendeu? Então, a grandeza do Corinthians que faz tudo isso. A grandeza do Corinthians mexe muito com as pessoas. E tá sempre alguém pronto para falar alguma coisa mal do Corinthians. Tudo no Corinthians, quando é ruim, se torna muito pior. E eu acho que, opinião agora, eu acho que a diretoria atual fica muito quieta.
Porra, tem que bater Omissa. Omissa, tem que bater no peito e falar: que porra é essa? Aqui é Corinthians, vocês não. Mostra lance por lance. Pô, o que aconteceu contra o São Paulo, por exemplo, um gol de mão. Uma manifestaçãozinha. Não, tem que dar porrada. Tem que falar pra cacete. Cadê aquela câmera que mostrou o gol de mão? Depois apareceu? Não, é na hora do jogo, porra. Então eu tô dando um exemplo só pra te mostrar. O Corinthians foi eliminado de uma Copa do Brasil com o América Mineiro, onde o Lucas Piton tava de costas e a bola bateu na mão dele e o juiz deu pênalti. E eu não vi escândalo nenhum. Agora, se tiver um pênalti duvidoso a favor do Corinthians, amanhã baixa o dólar e é feriado. Abaixa o dólar e é feriado, aí é brincadeira. Mas a gente tem que ficar atento a tudo isso. Eu acho que vai ser uma nova gestão. E essa gestão, a gente vai ficar atento a todo e qualquer indício talvez de má fé. É isso que a gente vai fazer. A gente vai ficar atento em tudo que estiver acontecendo, que a gente possa, de alguma forma, se manifestar em favor da nossa agremiação, que é o nosso querido Corinthians. Você viu, antes de eu dar um recadinho aqui, você viu o que é fidelidade. Independente se tá por cima ou se tá embaixo, se tá ganhando ou se não tá ganhando. Quando eu perguntei ao André Negão se o Andrei seria o homem forte dele no futebol, ele não titubeou, não pensou nem 2 segundos. É meu irmão, é meu amigo, ama a vida dele, me ajudou, isso, aquilo, outro. Por que eu já tô mandando esse recadinho? Porque uns que hoje estão em cima e com o microfone na mão, tentam cagar na cabeça de determinadas pessoas, ou manipular determinadas situações, ou até mesmo usar ex-atletas que sejam menor que esse âncora aí. Só que o seguinte, essa turma ajudou, essa turma fez por onde? E ninguém voltou atrás, eles estão há 15 anos, 16 anos, se errou, se acertou, não interessa. Não interessa, todo mundo acerta e erra, mas estão aqui, fechadinho, 15, 16 anos. Às vezes, você vai casar, um aninho, o cara já aqui, já deu área. Você fez uma sociedade, o cara em 6 meses viu o faturamento da empresa, aí ele fala assim, peraí, você tá ganhando mais que eu que fiz isso diferente pra empresa produzir e eu mereço mais. Os caras estão juntos há 16 anos. E quando eu perguntei pra ele, quem vai ser seu homem no futebol? Ele falou, Andrés. Isso que é legal, isso é fidelidade. Isso é você tá junto. Se vai subir, ou se vai descer, ou se vai estagnar. Isso chama fidelidade, transparência, amor ao projeto e à equipe que você está e sempre esteve, André. Deixa eu dar só um recadinho aqui. A dela que é brilhante, que é sensacional. Sabe quem, Rogério? A Nel Betel, a melhor distribuidora, gente, nacional de equipamentos de proteção individual do Brasil. Com 20 anos de liderança, a equipe Nel Betel está prontíssima para atender suas necessidades em EPIs com transparência, qualidade e o preço justíssimo, seja para indústrias, construtoras, prestadores de serviço ou no agronegócio. A Nel Betel não é fraca, não. Através das suas 6 unidades estrategicamente posicionadas, ela cobre todo o território nacional e é imbatível nos prazos. Nel Betel, tudo em EPIs. Vem com a gente, porque a Nel Betel é sucesso, é diferente. Tom Castro, como é que nós estamos no chat aí? O chat tá bombando, mas a galera muito dando pitaco aqui. Eu queria tirar uma dúvida com o André. André... Mas tirar a dúvida do chat ou sua? Ah, tá. Minha. Vai lá. André, uma dúvida que provavelmente a maioria dos torcedores quer saber é como diminuir essa dívida e ao mesmo tempo ter um time competitivo que dispute títulos com os rivais. Um time que... Com o principal rival, que é o Palmeiras. Não, com todos, né? Que seja digno de disputar campeonatos com o manto corintiano. Olha, a gente sabe da dificuldade de você conseguir levantar dinheiro no mercado, mas a gente pensa da seguinte forma. Hoje, esse ano, a gente chega num faturamento de 800 milhões.
A gente quer trabalhar para em 3 anos a gente chegar pelo menos a 1 bi. Então só tem uma receita, que é aquela receita que você faz dentro da tua própria casa. Você arrecadar mais e gastar menos. Agora, o time de futebol, você não pode diminuir as despesas. Você tem que manter dentro de um padrão de salários compatível com o mercado, tá certo? E você procurar trazer uma pessoa, um executivo, que consiga ter uma leitura geral do mercado do futebol, que conheça bem a estrutura do futebol e consiga nos ajudar a gastar menos na contratação. E você ter salário compatível com o time para você poder estar disputando os grandes torneios. E chegando, e cada vez que você chega em alguma final, que você começa a disputar, você aumenta a sua receita, você aumenta seu licenciamento, você vai aumentando tudo que você pode trazer e você transforma isso em benefício para o time de futebol. Ô, André, tem como o clube social se manter sem precisar do faturamento do futebol? A gente vem estudando uma forma através do esporte nacional, né? A gente vem traçando um projeto para que a gente possa, de alguma forma, consertar toda a documentação que a gente tem, né? Porque a gente tem um problema de documentação, a gente vai conseguir alinhar essa documentação e, através dessa documentação, a gente vai buscar dinheiro no governo para que a gente possa subsidiar todas as categorias o voleibol, o basquete, o judô, a natação. Isso tem dinheiro no mercado, o dinheiro do governo, porque o Corinthians é formador. O Corinthians é o clube que mais forma. Se você for olhar, na natação nós somos referência. Nós somos referência na natação. Todos os melhores atletas da natação vieram do Corinthians. Então, através dessa gestão que a gente vai fazer na gestão do clube, a gente pode ter certeza que a gente vai conseguir trazer um superávit para a gente poder não estar utilizando dinheiro do futebol para custear despesa do clube. E, além do mais, a gente está pensando, através de projeto que a gente está mandando para o governo do estado de São Paulo e para a prefeitura de São Paulo, a gente tentar fazer uma arena multiuso dentro do Parque São Jorge. Se a gente conseguir fazer uma arena multiuso, vocês podem ter certeza que aí sim, o clube social vai ter um avanço maior do que a gente possa imaginar ainda. André, como é que você viu a chegada do Fernando Lázaro e Silvinho, 2 treinadores inexperientes, para comandar a grandeza que é o Corinthians? Como eu vi, você formulou a pergunta de um jeito aí que ficou meio dúbio, né? Então vamos lá. Não, eu falo. Não, peraí, deixa eu explicar. Tá. Vai lá. Eu acho que o Fernando Lázaro era um menino de scout, né? Eu acho que foi a melhor coisa que nós tivemos no Corinthians até hoje. O Corinthians era referência na parte de scout, que é uma coisa que a gente vai retomar agora, que eu acho que é importantíssimo, que até nesse gancho que eu estava falando do futebol, a gente precisa trazer as ciências de dados novamente para o Corinthians, que foi uma coisa vencedora, que o Corinthians usou com muito critério, e o scout. Então, o Fernando Lausa era uma pessoa de scout, que sempre trabalhou e sempre foi no entanto, que foi parar na seleção brasileira, né? Que foi puxado para a seleção brasileira. Mas, infelizmente, eu acho que ele não tinha se preparado para ser treinador. Eu acho que tentaram, de alguma forma, dar uma oportunidade, porque é aquele tal negócio, né? Você pode dar uma oportunidade para qualquer pessoa que você tenha dentro do departamento de futebol. Mas eu acho que você tem que analisar primeiro os critérios de que você vai fazer. Quanto time a pessoa já tomou conta, quantas vezes ele foi treinador, quantas vezes ele teve à frente de um elenco, quais eram as dificuldades. Então, talvez, na hora de olhar tudo isso,
não fizeram o raciocínio da forma que deveria ser feito. Mas vai fazer o quê, né? Já foi. Tá bem respondido, né, Pedian? Você entendeu, né? Com certeza. Você entendeu. Não, perfeito. E assim, porque... é o meu pensamento, é o pensamento de todo mundo, porque o Corinthians ele é muito grande para ter dentro do vestiário uma pessoa que não vai conseguir dar uma dura no Cássio, não vai conseguir dar uma dura no, então, no Gil, e esse é todo mundo exatamente isso, exatamente normal, isso. Você colocar alguém para dirigir um time onde você está recheado de medalhões isso. e você não vai conseguir que a pessoa fale no mesmo tom com o jogador. Então, talvez essa deve ter sido a única coisa. É porque a gente erra, né? Exatamente. Então, a gente teve erros e acerto. Eu acho que tivemos muitos acertos, mas tivemos erros também. E os erros, eles hoje, por causa da internet, por causa de uma série de coisas, ele é muito mais fácil perceptível do que as glórias que a gente construiu ao longo desses anos todos. Porque foram muitas, né? Porra, você pega campeonato Libertadores, nós fomos campeão do mundo, nós fomos campeão da Recopa. Então, não, eu já estou falando só agora mas você estava lá atrás. Não tira esse meu título, não. Eu estava lá atrás. Não. Inclusive, eu estava dentro do gramado. Dentro do gramado, que naquela época podia. Tirar, eu falei, vai tirar meu pai aí, meu pai aí, tá louco? Porra! É que eu acho que o André tá falando a partir Não interessa, é bimundial. Quando eu falar do Corinthians, tem que falar bimundial. É que ele tá falando 5 vezes campeão brasileiro, da Paulista. A partir de 1910. 3 brasileiros, e aí vai. E aí, por aí vai. A contratação do Ronaldo, do Fenômeno. Sensacional. Pô, sensacional. Até você foi lá pra ver ele. Sensacional. Então, eu fui repórter por um dia. Fantástico. Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. O dia que o Ronaldo chegou, eu tive o prazer de estar lá na sala esperando o Ronaldo chegar. E na hora que o Ronaldo chegou, eu olhei pra ele. Eu nunca me emocionei de pegar na mão de nenhum jogador. Eu sou um cara que eu sou frio, sabe? Aqueles caras frio. FC. Frio calculista. Não, calculista não, mas frio. E quando eu peguei na mão do Ronaldo, pra mim aquilo ali foi uma coisa diferente. Porque eu não tava pegando na mão de uma pessoa só, eu tava pegando na mão da superação. O cara que superou tudo aquilo que ele passou, aquilo ali era um cara diferente. Eu peguei na mão dele, eu nunca tive problema com isso. Eu tremia. Por quê? Porque pelo respeito, pela história do cara. Você tá entendendo? Então, para nós, para o Corinthians, foi uma das maiores contratações. Ele que alavancou tudo isso, que ajudou a gente a construir o CT, que chegava... Eu me lembro como se fosse hoje, que eu reformei toda a parte do Parque São Jorge, para as pessoas passarem e olharem o Ronaldo treinando. Eu coloquei vídeo em tudo, porque você lembra que lá era tudo que ninguém enxergava, mas quando o Ronaldo chegou, a gente foi lá, reformou tudo. Então, o Ronaldo ajudou o Corinthians a crescer e ser tudo isso. Que o Corinthians sempre foi maior do que tudo. Exatamente. Mas a chegada do Ronaldo ajudou. Maior que tudo e maior que todos. Maior que tudo e maior que todos. Isso. Mas a chegada do Ronaldo ajudou a gente modernizar o Corinthians. Então vamos falar a palavra certa. O Ronaldo é do mundo. Você está entendendo? Sim. Ele ajudou a gente a aumentar a nossa tecnologia, foi fazendo uma série de coisas, porque os olhos do mundo estavam no Corinthians naquele momento, porque o Fenômeno estava jogando no Corinthians. Então, aí você trouxe realmente um atleta já com uma certa idade, mas que dê resultado em campo e principalmente fora de campo. Aí todo torcedor pergunta agora e quer saber: medalhões sim ou não em 2024? Medalhões. Você vê, a pergunta é uma pergunta, medalhão. Medalhão, quanto mais medalhão a gente puder ter, é melhor, mas você precisa de saber. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Faz um contrato de produtividade. Produtividade. Machucou? Não vai ter uma sequência de 3 jogos, 4 jogos. Aqui é uma empresa, amigo. Então é o seguinte, vou botar tanto na CLT. Não, mas então, aí é o seguinte, se for
estiver dentro do campo, você vai ter o seu... Precisa ver seu quem plano a aceita, mais. né, Pé Diante? Não, mas, então, mas ele. Mas o cara você já é entendeu? profissional. Você já entendeu o Acho que que ele ele tá tá falando, querendo né, voltar, Rogério? viu, Negão? Ele Acho que ele tá querendo voltar. Produtividade. Não, eu volto e dou retorno e ainda boto R$1 na CLT e me dá 10 jogos pra ver o que eu faço em 10 jogos. Se não tiver 2 gols de falta, eu mudo de nome. E outra, Odete Reutemann. você sabe quantos gols de falta nós tivemos no Brasileiro? Agora? É. Não recordo. Eu acho que foi uns 3 gols só. É muito viu? pouco. É muito pouco. Na tua Não, época. é pouco, não é muito, é pouco. Tem times Muito que pouco. passam a temporada inteira sem ter um gol de falta. É isso. Não, mas me responde, vai ter os medalhões ou não em 2024? Então, a gente precisa olhar pro mercado, né? Pra ver os medalhões que tem, né? Não é assim, né? Como E é que eu esses vou- vão ficar ou vão ter que sair porque o custo é alto e o resultado em campo não foi o esperado. E o torcedor, ele tá pé da vida, para não falar outra coisa. Não, então, é aquilo que eu tinha comentado antes e vou voltar a falar. Nós vamos esperar ganhar as eleições, a gente ganha e aí a gente vai traçar tudo aquilo que vai ser feito. Não dá para você falar agora, olha, porque eu vou arrumar uma inimizade e um dissabor com algumas pessoas que eu tenho um carinho, que eu gosto, que são pessoas que eu conheço já há muitos anos no Corinthians. Então, não é o certo isso. Eu não ganhei eleição. Não sou presidente do clube. Eu vou dar uma entrevista e vou dizer, eu vou tirar esse cano, eu vou tirar aquele. Não posso fazer isso, Mas uma porque coisa- isso seria leviano da minha parte, né? Uma coisa acho que dá pra você afirmar. André Luiz de Oliveira, presidente do Corinthians, esse empresário que você citou, lógico, não precisa dizer o nome, mas já é certo que ele vai estar contigo? Com certeza, com certeza, com certeza. E isso, eu acho que vai nos ajudar muito a diminuir esse custo da dívida. Eu estou muito preocupado em diminuir esse custo da dívida. Eu conseguindo diminuir esse custo da dívida, vocês podem ter certeza que o Corinthians já tem vida própria. Nós vamos aumentar isso mais ainda. É isso. Porque o Corinthians é muito gigante, não tem como parar. E gigante mesmo que você falou, André Negão, é a Dentibras, gente. Quer ter seu próprio negócio ou alavancar sua clínica odontológica? Tá esperando o quê para ser um franqueado Dentibras? Não espera não! Iniciando seu negócio ou convertendo sua clínica, você conta com uma marca reconhecidíssima no mercado, hein? E suporte em diversas áreas. Tudo para fazer sua clínica ter rentabilidade. Você vai faturar com a gigante Dentibras. Seja um franqueado da maravilhosa Dentibras. Acesse o site agora. Vai lá, você que tá ligadinho aqui no Podpé, do Pé de Anjo. Nota aí, ó, DNT, Braz com S, franqueadora.com.br e saiba todas as informações. Vem com a gente, porque a Dentibras é sucesso e é diferente. Tom, o que nós temos aí no chat? Não, tem o nosso corintiano da depressão aqui, imaginando o Corinthians 2024 com Cássio, Fagner, Gil, Davi Luiz, Felipe Luiz, Renato Augusto, Everton Ribeiro. Deus me livre. O cara dá uma... Rames Rodrigues, nossa, o cara Deus me livre. deu uma viajada aqui. Não, É, se nós esse cara- falamos de esse medalhões aqui, corintiano. não tem como. O cara, Mas o é cara porque que você fica quer falando de medalhão, o cara Os já... caras perguntam, os caras... Pô, Davi Luiz é corintiano. O André acho que pode até arrumar um cargo pra ele. Agora acho que não dá. Felipe Luiz, Davi Luiz, Rames Rodrigues. Ó, pra que Rames Rodrigues? André, voltando um O cara é São pouquinho... Paulino. Voltando um pouquinho sobre o número expressivo da dívida, e a gente sabe que realmente você está pensando em sanar essa dívida, tanto que você falou que foi consultar e pegou esse grande empresário que com certeza entende de gestão financeira, e ele está bem otimista para poder fazer esse cronograma e falou assim, André, em 2 anos a gente zera isso. André, em 3 anos isso está gerado. Com a receita tal, temos que mudar isso, mudar aquilo outro. Porque não só ficar vivendo, eu sei que a maior receita, de repente, é a venda de jogadores. Porque aí você também revela um grande jogador na base, como é o caso do Murilo, o Wesley e o Moscardo. O Murilo já foi, já vai o Moscardo e o Wesley. E aí enfraquece a equipe. Quando que você acha que é o tempo de maturação para poder zerar isso aí? Marcelo, o nosso maior problema no Corinthians
é o caixa do dia a dia, né? Não é essa dívida que está compactuada aí para 15 anos. Então, o nosso engenheiro financeiro, ele vai ter que sentar primeiro. Não dá para você fazer uma projeção de alguma coisa se você não sentar na gestão e começar a analisar todos aqueles pontos que a gente tem que ficar atento. Então, todos os pontos que a gente tiver que ter atenção para que a gente possa, de alguma forma, diminuir despesa e nos outros pontos que a gente possa aumentar a receita. Então, isso é questão de... ele não tem como ele chegar agora na gestão e dizer assim, eu quero fazer uma projeção do que vai acontecer. Não tem eu vou te dar até esse subsídio, porque os números estão aqui, ó. O primeiro ano do Andrés em 2007, a dívida era de 100 milhões. O primeiro ano de Mário Gobi, em 2011, 178 milhões. O primeiro ano de Roberto de Andrade, de 2015, 453 milhões. O primeiro ano da volta do Andrés, em 2018, 477 milhões. E aí o primeiro ano de Duílio, em 2020, 957 milhões. A dívida atual, 910 milhões de reais. Então, essa dívida foi aumentando exatamente por causa disso que eu estava falando, né? Agora, no último tempo, você vê, ela ficou de... Quanto que você falou que era da última aí? 400 e... Ó, a volta do Andrés, 477 milhões. 400... A volta dele em 2018. 477? Não, essa dívida era maior, mas beleza, estava 477, chegou a 500. É porque talvez tinha muita coisa que ainda não tinha sido colocado no balanço também. Então, tudo que foi colocado no balanço, aí dentro desse balanço tem coisas que era projetado para vencer futuro e que ainda não tinha sido negociado. Então, muitas coisas foram colocadas e essa dívida aumentou realmente. Então, um dos maiores problemas de toda essa dívida aí foi, por exemplo, a gente tinha uma dívida com a prefeitura que não estava no balanço. E aí hoje em dia já está, que era quase 50 milhões, ela já está aí. Então, tudo isso foi aumentando a nossa dívida. E hoje, o que nós temos que discutir, essa dívida que vem de lá de trás, o que nós temos que discutir é que hoje nós devemos 910 milhões. Perfeito. O que veio de lá de trás, ou quem fez, ou quem deixou de fazer, não vai mudar muito, porque quando a gente recebe lá, o Corinthians tem 113 anos, vai fazer 113 anos agora. Sempre teve dívida. Não é que essa dívida vem agora, essa dívida já vem vindo de longo prazo. Se arrastando. E hoje, essa dívida chegou a 910 milhões. Mas o Corinthians é isso que nós estamos falando. O Corinthians precisa arrecadar mais, ficar atento a todas as despesas. Todas as despesas, todas. Eu estou falando despesa do clube, despesa do futebol, despesas gerais. A gente tem que ficar atento em todas as despesas e procurar diminuir o máximo. A gente já tem lá hoje duas empresas que estão nos ajudando, que é a Falcone e a KPMG. Então, são duas empresas que estão nos ajudando a trabalhar melhor a gestão no clube, a gestão empresarial, porque clube normalmente você sabe como é que é, né? Clube é tudo do jeito que os caras tocam, né? Cada um quer tocar de um jeito. Então, hoje, com a Falcone lá, a gente tem uma estrutura que a gente vai, de alguma forma, conversar com eles e dizer, olha, o que vocês fizeram até agora? Que deu certo. E agora a gente precisa implementar o restante que vocês conseguiram detectar e que não foi utilizado até esse momento. A gente vai fazer uma gestão preparada em cima de dados que já foram colhidos ao longo desse tempo aqui pelo Corinthians. Ô André, posso fazer a última? Pode. Não, ainda tem mais umas duas perguntinhas ainda. André, o Corinthians ele sempre teve um estilo de reconhecer o trabalho dos atletas, ou seja, dirigente, enfim. O Corinthians, principalmente para mim, eu falo por mim. Eu sou muito grato porque hoje eu entro no Parque São Jorge, eu vou na Neoquímica Arena, eu sou tratado com honraria, com respeito. O busto lá, não só para mim, com o Ronaldo, enfim, todos os outros atletas. Então, o que não tinha lá atrás, vocês consertaram
e deram jeito. Tanto que quando eu entro no Parque São Jorge, o cara já olha, já levanta a cancela, e na Neoquímica Arena também. Questão de respeito e a história que tem. E isso falo por mim, como ex-atleta. A gente não quer grana, a gente quer a gratidão e o reconhecimento por tudo que o clube realmente fez pela gente e o retorno. E aí, a gente sempre responde aqui e pergunta as respostas dos internautas e dos assíduos aqui do Podpé, do podcast do Pé de Anjo no canal MC7. Existe alguma possibilidade de o doutor Joaquim Grava voltar a comandar o departamento médico do Corinthians? Lógico, respeitando a mulher que está lá, toda a equipe que está lá, mas pela história dele toda no clube. Olha, o doutor Joaquim é um médico de renome, uma pessoa de extensa ficha de produtividade para o Corinthians. Eu não tenho... Eu falei com o doutor Joaquim recentemente aí, mas a gente não falou nada a respeito do departamento médico do Corinthians. Eu acho que nós temos que... É o que eu falo. Nós temos que ganhar a eleição primeiro e depois a gente vai caso a caso. A gente tem que ir analisando caso a caso, olhando caso a caso e tomar as melhores atitudes possíveis que for para o Corinthians, para o bem do Corinthians. Então, é isso que a gente tem que entender. O que for melhor para o Corinthians é o que a gestão do André vai fazer no Corinthians. Tá bom. Ô, André, eu acho que é importante, tenho certeza que é importante para você, quando tem um microfone, falar de algumas coisas que ficam batendo em ti. Eu quero te deixar à vontade para você falar da Lava Jato e do jogo do bicho. Acho que é importante isso, até para desmistificar alguma coisa. Bom, Rogério, você sempre com perguntas... Cabulosas? Não. Explicativa, porque para mim isso é um momento de eu explicar algumas coisas que as pessoas acabam não entendendo. Ou eu falo e as pessoas não querem entender. Por exemplo, vamos lá. O jogo do bicho. Realmente, eu já falei em várias emissoras. Olha, eu fiz por um curto período. Tudo que aconteceu lá... Eu fiz porque foi um momento de dificuldades que eu estava passando. Eu fui fazer, realmente fiz. Mas não devo nada. A respeito de jogo, eu não devo nada. Sou ficha limpa no jogo, não devo nada. E quanto a Lava Jato, melhor ainda. Eu fui investigado 6 anos. Eu e toda a minha família. 6 anos. De cabo a rabo. De cabo a rabo. A Polícia Federal mandou arquivar tudo. E o Ministério Público... chancelou tudo isso e falou assim, ele não deve nada. Então eu sou ficha limpa, não tenho problema nenhum, sou ficha limpa, não devo nada. Por quê? Porque fui investigado e foi tudo arquivado. Até, para que vocês saibam, eu não tive processo nenhum. Foi tudo arquivado. Então, hoje, o André é ficha limpa. Eu sempre fui, né? Por essa investigação, eu devia receber um atestado de idoneidade. Porque as pessoas, às vezes, Pé de Anjo, eles noticiam a possibilidade, sem apurar os fatos, mas não noticiam depois o fechamento da história. Né? Então, muita gente... O papel do jornalista é apurar os fatos e falar na veracidade dele, né? Então, mas aí você pode até falar que houve a investigação. Sim. Mas você tem que falar também o fim da investigação, como ficou. Que foi tudo arquivado, não tem nada, entendeu? Não tem nada que possa... Então, Negrão é ficha limpa, mano. Limpíssima. Marcelo, você estava falando que você vendia pastel na feira, né? Ficou refrigerantes salgados na feira e na praia. Eu sou de uma época que a minha avó pegava a panela e areava com aquela cinza de... Então a panela, na hora que você olhava assim, a panela ficava brilhando. Então eu tô desse jeito. Igual o papai. Limpo. Que bom. Nós estamos chegando aqui já no final já do Podpé, né? A entrevista com o brilhante André Luiz, o André Negão, né? E falei para todos vocês aqui, tem democracia, somos imparcial, né? E antes das considerações final aqui do André, eu quero dar um recadinho dela,
porque o Rogério não deixa. Da gigante Neobetel, a melhor distribuidora nacional de equipamentos de proteção individual do Brasil, gente. A Neobetel não é fraca, não. Com 20 anos de liderança, a equipe Neobetel está prontíssima para atender suas necessidades em EPIs, com transparência, qualidade e o preço justíssimo, seja para indústrias, construtoras, prestadores de serviço ou no agronegócio. Que sucesso, hein, Neobetel? Através das suas 6 unidades estrategicamente posicionadas, ela cobre todo o território nacional e é imbatível nos prazos. Neobetel, tudo em EPIs. Vem com a gente, porque a Neobetel é sucesso, é diferente. Quer fazer mais alguma pergunta, Rogério? Quero fazer uma colocação para encerrar. Certo. Você, há um tempo atrás, foi assaltado. Tomou 7 tiros. Verdade? Isso faz muito tempo. Não, mas Caraca. houve isso. Sim, houve. Deus te deixou vivo, te deixou aqui, para que um dia você fosse presidente do Corinthians? Eu tenho certeza que sim. Caraca. Sabe isso? Eu tenho certeza que sim. Mas vamos lá. Minhas considerações finais? Tom, tem alguma perguntinha no chat? Vê se tem alguma coisa, pergunta senão boa a aí. gente já... A galera tá... Teve um amigo aqui que eu perdi no chat, que o chat perguntou sobre a base, né? As categorias de base do Corinthians, né? Como uma solução... Se vai segurar os meninos, você vai vender ou não? Também sobre isso, né? Se vai segurar os meninos e como uma solução para o time e também para amortizar a dívida, um pouco também, né? E como vender os garotos por um preço justo. Alguns citaram que alguns foram vendidos a preço de banana. Mas essa história de vender a preço de banana é muito relativo, né? Eu vou te falar a história de um menino que eu vi chegar no Corinthians. Uhum. E o time dele tinha um elenco maravilhoso. E ele foi comprado por 800 milhões. É isso? 500 mil cruzado. 500 mil cruzado na época é 800... Exatamente. 800 milhões. Foi Amigo, vendido por 8 milhões de dólares para a Espanha depois. você está entendendo? Então, é tudo questão de você analisar o momento do que você está fazendo uma venda, né? Então, você vê, além do Marcelo, eles venderam o Djalminha, venderam uma série... Júnior Baiano. Uma série de jogadores... Pô, de graça. Não é que de graça. É que naquele momento o time tinha um time de primeira linha e tiveram que vender os meninos. Então, isso é muito relativo. Então, é uma coisa que a gente vai ver com bastante critério. Você pode... O torcedor aí pode ter certeza que a gente vai olhar. Mas eu vou falar o que a gente pretende fazer. Primeiro, hoje, nós temos um alojamento que eu até falei em algumas eu fui lá ver, eu lembro que você falava isso. 48 acomodações. Nós temos lá 48. O nosso CT de base, porque houve umas modificações, vai conseguir ter 150 atletas. Com 150 atletas, você automaticamente consegue ter maior quantidade, você consegue revelar com mais facilidade, porque você tem quase 3 vezes mais a quantidade de atleta que você tem hoje. Então, é prioridade na nossa gestão a construção do hotel. Aí vocês vão me falar, pô, mas onde você vai arrumar dinheiro? Isso não importa, nós vamos construir. Você vai tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. É um atleta que vai te dar 50, 60 milhões de euros. Isso! Você já está falando a coisa certa. Tá então, doido? a gente precisa terminar... O fruto, o embrião, amigo. A gente precisa terminar isso, trazer pessoas que consigam olhar essas categorias de base de forma diferenciada e nos ajuda a trazer uma quantidade maior de atletas que a gente possa revelar, mandar jogador para o nosso time principal e também vender jogador para ajudar nas despesas do clube. Então, é uma coisa que a gente vai cuidar com bastante atenção e a gente tem certeza que hoje as categorias de base é o futuro do clube. Você vê a quantidade de jogador que nós revelamos agora aí nesse momento e que está nos ajudando no time principal. Então, essa é uma questão que a gente vai olhar com bastante critério e a gente pode ter certeza, a gente tem certeza absoluta que vai ser a maior obra dos últimos anos. Nós fizemos a primeira parte do CT
de base, foi na gestão que eu era diretor administrativo. Na minha gestão, foi a época que a gente começou a construir a arena. A gente trouxe o Ronaldo, a gente fez uma série de intervenções dentro do clube para melhoria dos associados. Agora eu estou falando para o associado do Corinthians. E o associado do Corinthians sabe o carinho que a gente tem lá pela sede social. E que a gente vai transformar a sede social novamente, voltar a fazer todas aquelas benfeitorias que a gente fez durante um longo tempo, porque a gente tem, eu, graças a Deus, fiz um hall de amizade muito grande. A Arena vai ter mais vai ter show? Arena, nós estamos em discussão para que a Arena entre no circuito cultural da cidade de São Paulo. Isso pode nos ajudar. Por quê? Porque a gente vai trabalhar todo o entorno da Arena para que essas pessoas que moram na região ali possam ter uma área de lazer aos finais de semana. Então, com show, com dança, com circo. Se fosse um CDC, né? Isso, como se fosse... Não, e ainda vamos trazer show internacional. E para isso, a gente precisa estar dentro do circuito cultural da cidade de São Paulo. E é isso que a gente vai trabalhar. E a gente trazendo, a gente fazendo parte disso, você pode aumentar a nossa receita. De que forma? Trazendo shows, tudo aquilo que é essencial e que você vai automaticamente envolver toda a população daquele circuito da Zona Leste ali, que é muito grande, né? Hoje a Zona Leste tem 50% da população de São Paulo é da Zona Leste. E a Zona Leste tem uma área pobre na Zona Leste? Tem. Mas tem uma área que é uma área de gente de muito dinheiro, né? Na Zona Leste, você sabe disso. Mas a gente vai trabalhar para que isso aconteça, a gente tem certeza que isso vai acontecer, a gente vai conseguir fazer essa entrada no circuito cultural e a gente vai usar também o critério do ECG, que é a estrutura de governança, tá certo? Social e esportiva. André, chegou mais uma pergunta aqui, a última, né? É a última, e nós temos que realmente fazer essas perguntas. ESG. É o que a gente vai fazer, vai implementar. Ó, é a pergunta aqui do internato do Cláudio aqui. André, uma vez você disse que quem não tinha um cartão e conta BMG não era corintiano de verdade. Isso repercutiu muito. Você botou o peito na frente, explicou que não era aquilo que queria dizer e tal. Você aprendeu muito com aquele momento? Se arrepende do que disse? Olha... eu até fui convidado novamente para fazer um podcast exatamente com esses meninos que fizeram, que aconteceu isso aí. Que bom. Que foi o Elinho, que é amigo, que é da camisa 12, e o Cleiton, que sabe quem é o Cleiton? Treinador, sabe do quê? Da galera do Síndrome de Down. Ele era do Corinthians e da Seleção Brasileira. Foi essa live que eu fiz com eles que gerou todo esse mal entendido. O que acontece? Eu realmente fui infeliz na minha palavra. Pedi desculpa, já pedi desculpas várias vezes. E todas as vezes que precisar de pedir desculpa à torcida do Corinthians, eu vou pedir desculpa. Legal. Já pedi desculpa, já disse que é um fato que já foi superado. Eu conheço seu coração, meu. Um fato que já foi superado e que... Eu falei de uma forma, mas não era aquilo que eu queria dizer, mas falei. Perfeito. Então, mais uma vez aqui, eu vou aproveitar a audiência do seu programa e dizer para a torcida corintiana o seguinte, gente, confie no André. O André vai fazer um trabalho diferenciado. O André vai fazer o Corinthians voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Vocês podem ter certeza. Eu vou fazer o meu melhor. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Eu não vou medir esforços para transformar de novo o Corinthians naquele Corinthians que a gente sempre foi acostumado. Corinthians vencedor. Então, eu vou usar uma frase que você gosta muito do meu amigo, que o meu amigo Andrés falou. Quem riu do Corinthians riu. Quem não riu não vai rir nunca mais. Que bom, que bom. A gente chega ao final aqui do Pode Pé, aqui no canal MC7, com essa entrevista brilhante do André Luiz. O André Negão, candidato à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista, que eu amo, que eu adoro. Agradeço também aos meus companheiros de bancada, Rogério Andrade, Tom Castro,
o Wellington Melito, que tá corrido demais, né? Ao doutor, rapaz, sempre vem doutor João, né? Ao grande, que é grande mesmo? Aquino, o pastor Paulo Silas, o grande Adelso Pimenta. Um beijo no coração de todos vocês. Quer pontuar mais alguma coisa? Nós chegamos ao final aqui. Eu vou falar novamente. Eu quero que a torcida do Corinthians me dê essa oportunidade. Que os associados do clube, que já me conhecem, que realmente reforce aquele carinho que eles têm por mim, porque sabe o quanto eu amo a nossa sede social. E o que eu vou fazer de diferente para o futebol do Corinthians. Então, é aquilo que eu falei. Quem até agora riu. Daqui para frente não vai rir mais. Perfeito, gente. Você viu, ó, André Negão aqui com o coração aberto, um homem que eu conheço, um cara íntegro, com um caráter ilibado. Agradecer a audiência de vocês desde as 18 horas até as 19h37. Passamos mais um pouquinho porque é um cara que fala a verdade, é um cara que abre o coração. E sem os meus companheiros de bancada, Rogério Andrade, Tom Castro, Wellington Melito, a gente não consegue construir e fazer nada. Um beijo, gente. Até amanhã, às 18 horas, aqui no canal MC7, na Rádio do Pé de Anjo. Um beijo, gente. Tchau. Fui.